Hoje vou começar a ler uns trechos do livro Aos Pais de Meus Netos, escrito por G.C. Willis. A primeira família que ele começa a falar é de Amram e Joquebede. Estes são os pais de Moisés, que nos fala em Êxodo 2. Lá nos relata a sua maravilhosa história. Ainda que a parte feminina deste casal se destaque na liderança do lar, isto não nos surpreende, visto que Joquebede era a tia de Arão. Êxodo 6, 20. Não encontramos nenhum indício de que Arão não correspondia à responsabilidade que lhe era devida nesta pequena família no Egito. Em Hebreus 11, 23 nos diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Aqueles que dentre nós já viveram em um país dominado por uma orientação inimiga, sabem apreciar a maravilhosa ousadia deste casal, temente a Deus, que não se amedrontou pelo decreto do rei. Foi uma confirmação de sua fé, mas sabemos que esta é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. 1 Pedro 1,7. E como Deus honrou sua fé? Mais tarde, cada um dos seus 3 filhos estava a seu serviço em uma iminente posição. Que incentivo para que os pais de hoje estejam ousadamente ao lado de Cristo, contando somente com Ele, sem temer os homens. Isso reverterá em benefício de seus filhos. É certo que tal fé hoje também será honrada, como o foi nos dias de Arão e Joquebede. Mas Joquebede ainda nos ensina uma outra lição. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem dos hebreus lançareis no rio Nilo. Joquebede obedece ao rei. Ela reconhece que a ordem do rei também se aplicava a seu filho e o joga no rio, porém protegido em uma caixinha, de modo que nem sequer uma gota daquela água de morte pudesse tocá-lo. E Deus recompensou ricamente a sua fé. Todos vocês conhecem a história. A filha do rei, do faraó, recolheu a criança e a irmã do bebê corre para chamar uma ama que, aliás, era sua própria mãe. Qual não é a sua alegria ao receber o pequeno das mãos da filha do rei, ainda que já não vá criá-lo para si própria, porém para aquela que o salvou? Leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. Nossa situação é parecida. Os pais crentes têm o privilégio de reconhecer que o filho que Deus lhes deu está sob a sentença da morte. Mas há um outro que se antecipou à morte, o qual passou pelas águas da morte. Com este podemos contar para a salvação dos nossos filhos. E ele também diz: toma esta criança e eduque-a para mim, e eu te darei tua recompensa. Se em verdade procurarmos criá-la para ele, então nos daremos conta que ela já não nos pertence mais.